Olá, agora você está ao vivo aqui no @CBNOficial, na nossa série de lives, conversas, conversas importantes aqui que a gente vem trazendo para você num extra, nesse momento de isolamento, nesse momento de recomendação para se ficar em casa. E é com uma grande satisfação que a gente começa hoje aqui no Instagram da CBN, no @CBNOficial, essa série de entrevistas, de reflexões a respeito de espiritualidade em tempos de isolamento. Gente, o que toda essa pandemia, toda essa situação tá trazendo pra gente como reflexão? Quero saber de vocês aqui, ó, o Gui Jorge tá entrando, a Amália. Gente, as nossas lives, elas acontecem em momentos sempre delicados, né? Aqui estão perguntando a respeito dos nossos ministros, a gente tem aí uma realidade nacional efervescente, bastante tensa e intensa, mas aqui a gente vai discutir hoje toda essa reflexão que essa pandemia está trazendo para a gente, né? E a gente sabe muito bem, vendo nas redes sociais, conversando com amigos, conversando com familiares, como as pessoas, boa parte das pessoas estão voltando para si mesmas, né? Aqui o Paulo César com a gente está aqui, a Tamiri Santana, Iraldo, boa tarde a todos vocês. A gente está fazendo aqui esse nosso esquenta no Instagram da CBN. E eu quero refletir também com vocês hoje aqui a respeito desse isolamento, trazendo para a gente questões sobre o nosso papel social, nosso papel político, nosso papel comunitário, o nosso papel individual também, né? Quanto a gente vem pensando a respeito disso. E hoje a gente tem, como eu disse aqui para vocês, o prazer de começar essa reflexão com pensadores brasileiros, com pessoas legais que pensam essa espiritualidade que não é a questão religiosa, é longe disso. E eu tenho o prazer de conversar hoje aqui com vocês e com ele, o pastor Henrique Vieira. Esse homem que tem só 33 anos, ele é muito jovem e tem uma fala absurdamente contundente a respeito do amor. Inclusive, um dos livros dele, né, fala sobre o amor como uma ferramenta de revolução, né? E isso é muito potente. Por isso que a gente quis trazer ele hoje aqui. Deixa eu ver se ele já está online com a gente. Eu não sei se ele já entrou. Tô vendo aqui isso. Acho que ainda não tá. Não tem problema. Ele vai entrar daqui a pouquinho e eu já vou adicionar lá a nossa roda de conversa, tá? E a ideia aqui, me perguntaram, né? Por que você chamou o pastor Henrique Vieira? Por que um pastor, também me perguntaram, né? Porque não tem nenhuma razão chamar um pastor, ou um rabino, ou um padre para essa nossa primeira conversa. Ele já está aqui, eu já vou te adicionar, Henrique. A minha intenção aqui é trazer para vocês reflexões a respeito de espiritualidade. Isso não tem nada a ver com religião. A gente vai chamar homens e mulheres das mais diversas linhas filosóficas para a gente pensar a respeito da nossa comunidade humana. Essa é a nossa intenção aqui. Ele já está comigo, eu vou te adicionar, Henrique. Aqui, gente, é assim, a tecnologia é maravilhosa. Eu não pus meu fone. Vocês vão me falar se vocês preferem com fone ou sem fone, tá? Tá aqui, pastor Henrique Vieira. Vou adicionar. Oi, Melo. Oi, Lino. Gente, talvez eu tire os comentários, tá? Em algum momento, se ficar muito em cima dele. Oi, querido. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Estou te ouvindo ótimo. Vamos deixar um pouquinho os comentários, pastor? E aí, se ficar muito em cima e o pessoal começar a reclamar, a gente tira um pouquinho para ficar mais concentrado na conversa. Eu acho que é tão importante. Primeiramente, eu queria, assim, agradecer a tua gentileza e disponibilidade de iniciar essa roda de conversa com a gente aqui na CBN sobre espiritualidade em tempos de isolamento. Há muitos e muitos anos, os meus ouvintes que sabem do meu interesse por espiritualidade me falam a respeito de você, que queriam muito ver a nossa conversa,
mas acho que a oportunidade se fez presente agora, não só a nossa conversa, nós dois, mas toda essa roda aqui com os nossos ouvintes, seguidores nossos e teus. E eu já quero começar essa nossa reflexão hoje, já perguntando para você a respeito do que é para você espiritualidade. Algumas pessoas perguntaram por que você chama um pastor para ser o primeiro entrevistado, e aí eu já quero começar a nossa reflexão definindo conceitos, né? Definindo conceitos do humano e no seu entendimento, o que é espiritualidade e se ela está sendo mais buscada nesses tempos de isolamento. Tá certo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar por aqui. A espiritualidade, ela é tão antiga quanto a humanidade. A espiritualidade é uma expressão da vida, é uma expressão da humanidade. Ela não está restrita a uma religião, a uma doutrina, a um recorte confessional. Eu entendo que a espiritualidade é aquela dimensão humana que busca o sentido da vida, que busca a plenitude da vida. Eu costumo dizer que a espiritualidade, ela é uma resposta humana, é uma reação humana ao susto que o ser humano tem, ao susto que o ser humano toma diante da potência e, ao mesmo tempo, da fragilidade da vida. O ser humano não só vive, o ser humano sabe que vive, ele tem consciência da própria existência. E, a partir disso, surgem mil possibilidades, mas também uma certa angústia. Não uma angústia no sentido deprimente, não uma angústia no sentido destrutivo, mas aquela tensão própria da existência, aquela sede, aquela fome que o ser humano tem de completude, de harmonia, de transcendência, de um sentido profundo para a própria vida. Então, a espiritualidade é essa sede da alma, essa busca do coração humano, essa abertura permanente para a vida. A espiritualidade é quase como a arte. É uma expressão humana diante da beleza e diante da finitude da própria vida. Então, a espiritualidade não é um dogma. A espiritualidade não é uma doutrina fechada. A espiritualidade namora com a pergunta, com a dúvida, com a leveza, com a busca permanente por completude. A espiritualidade é uma espécie de saudade de Deus, ou uma intuição que nós temos de que a vida pode ser muito melhor e mais plena para todas as pessoas. A espiritualidade é assim, é como se fosse uma brisa suave sussurrando ao nosso ouvido que a vida tem um sentido pleno e que, a despeito das dores e do sofrimento, ela faz muito sentido. Pastor Henrique Vieira, eu amei essa alusão que você faz de espiritualidade com a arte, essa conexão, porque isso quer dizer o quê? Que em todos nós ela existe. Acredite você em Deus ou não, talvez seja uma parte de nós inerente à nossa condição humana de estarmos vivos. E aí a minha pergunta para você nesse momento em que as pessoas em casa, podendo ficar em casa ou não, se questionando a respeito da nossa conexão com o mundo, primeiro a minha saúde, a minha vida, que pode estar em risco, mas aí também eu vejo o meu coletivo, a gente está sendo levado a pensar em si e no coletivo de uma forma muito contundente. Como é que você vê a conexão com a espiritualidade nesse momento? Mas essa espiritualidade que você me fala como arte, não a religião. Sim. Não o time que eu torço, vou colocar nesses termos, né, essa brincadeira, essa comparação, não a linha que eu me identifico mais, porém, a possibilidade dessa conexão com essa arte, com essa espiritualidade que você está me falando, você vê uma oportunidade ou não? As pessoas estão buscando mais isso nesses dias? Olha, eu acredito que sim. Só uma observação, eu acho que o fundamentalismo religioso é que realmente cria muros de separação, fica em torno de uma verdade que se pretende absoluta, daí não consegue contemplar a beleza da diversidade, a beleza do encontro com o outro. Mas esse é o fundamentalismo, que tem essa pretensão vã
de sequestrar o sentido da espiritualidade. A espiritualidade é a abertura, é diálogo, é escuta, é encontro. A espiritualidade é como a arte. Mas feita essa diferenciação entre espiritualidade como abertura e fundamentalismo religioso como um fechamento em torno de si, daí eu vou para a sua pergunta. Eu acho que sim, eu acho que essa pandemia ela não cria o nosso desamparo. Ela revela a obviedade do nosso desamparo. Quando eu falo desamparo, não é no sentido pessimista, caótico, desesperançoso. Não se trata disso. Mas é que o ser humano ele é muito potente, cheio de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, inevitavelmente, o ser humano tem limites. E um vírus pequenininho, nanoscópico, é capaz de revelar o óbvio. Nós não controlamos todas as variáveis da vida. Existe uma dimensão da vida que é ingovernável, imprevisível, imponderável. E viver significa lidar o tempo inteiro com esse desamparo. Como naquela música de Toquinho, ele diz assim, às vezes eu fico pensando na vida, sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender a gente mal. A pandemia não cria essa contradição, ela revela a obviedade desse desamparo, dessa finitude, desse descontrole. Mas quando o ser humano é confrontado com esse desamparo, com essa vulnerabilidade, com esse caráter incontrolável da vida, muitas vezes se abre para uma dimensão mais profunda, para uma dimensão de sentido, de fundo mesmo. Afinal de contas, se a vida tem esse imponderável, qual é o sentido, qual é o propósito, o que fazer, como experimentar essa loucura que é estar vivo, que é ser gente. Então, eu acho que momentos de fragilidade, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, confrontam mais o ser humano com essa dimensão última da vida e, portanto, abrem para uma busca mais profunda de espiritualidade, sim. Gente, eu quero pedir só para a audiência aqui, para a gente tentar, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem, eu ainda estou deixando aqui a nossa live aberta, mas a gente tentar focar nesse assunto tão profundo que é maravilhoso e que a gente já tá subindo os degraus aqui dessa reflexão tão profunda que o pastor Henrique Vieira está fazendo. E eu quero te colocar uma questão que para mim é muito interessante, que até eu vi aqui nos comentários, algumas pessoas falando assim, olha, esse pastor... Nesse culto eu iria, desse pastor eu iria, né? E eu sinto que quando um mestre, um professor religioso, eu gosto muito desse conceito do professor de espiritualidade, do professor religioso, mais do que um mestre ou alguém que esteja algum patamar acima, somos todos humanos, né? Mas eu percebo que as vozes que estão surgindo, inclusive com as redes sociais, de líderes, de pensadores religiosos, com uma visão como a tua, ela congrega qualquer religião. Porque qualquer pessoa, embora talvez ela não se identifique com a estética que você usa, com o seu tipo de culto, vamos dizer assim, mas a mensagem, ela é muito universal. O que você fala, independente da minha crença, ecoa no meu coração na hora, entende? E no meu entendimento lógico, racional também, porque eu vejo que a fé cega, ela tem algumas implicações, que é por isso que muitas vezes as pessoas entram em descrédito em relação à religião. Queria que você falasse um pouco disso, até da tua admiração por outros líderes religiosos de outras religiões. Isso acontece? Como é que você vê essa questão? Totalmente. Eu entendo da seguinte forma: cada tradição religiosa é como se fosse um fragmento inacabado da beleza de Deus. Cada tradição religiosa traz a sua beleza, traz a sua verdade, traz a sua contribuição. Mas Deus é indomesticável. Deus não se deixa confinar e esgotar
numa tradição específica. Eu sou cristão. Deus sorriu para mim na pessoa de Jesus. Essa experiência é essencial na minha vida e atravessa absolutamente tudo que sou. Agora, eu não posso ter a pretensão de esgotar a revelação de Deus na minha tradição espiritual e na minha experiência comunitária e pessoal. Deus transborda, Deus escapa, Deus não está sob o meu domínio, Deus não é monopólio da minha religião. Então, a minha experiência é a minha raiz, é a minha identidade. Mas a minha identidade se abre para ouvir, para ver, para congregar, para conviver, para aprender. E eu creio que o segredo de Deus no mundo é, de fato, o amor. E eu não estou falando de um amor apenas sentimental, um amor... E não um amor bobinho, né, pastor? Porque eu vejo essa coisa do amor, o amor romântico. É uma tradução que a gente tem hoje de amor, que a gente tem que ralar muito para entender a profundidade e o concreto. E como seríamos melhores cidadãos, políticos, empresários, professores, jornalistas, se a gente tivesse essa noção do amor, essa que você está trazendo para a gente, esse amor. Exatamente, esse amor que não é só sentimental ou romântico, mas eu chamo de amor ético, de amor prático, de amor que é uma decisão consciente de vida. Então, o amor é essa atitude diante da existência humana, de sacralizar a existência, de se importar com o outro, de promover o bem comum, de se doar, de se dar, de servir, de estender a mão, de sentir a dor do mundo, como se a dor do mundo fosse o nosso próprio mundo de dor. Então é um amor que dá um sentido generoso e solidário à vida, é um amor que se compadece, é um amor que nos faz sentir a existência do outro dentro de nós, é um amor que amplia o olhar, quebra preconceitos, vence rótulos e estigmas, propõe o diálogo, porque é um amor em movimento, é um amor em atitude, é um amor que se materializa numa atitude de cuidado com a vida. E eu acredito que a experiência de Deus é uma experiência sempre de amor. Portanto, onde o amor acontece, onde a vida humana é cuidada, onde as relações são justas, bem, Deus ali está se manifestando, o sagrado ali está se revelando. Isso vai para além da minha tradição e da minha experiência. Então, você me perguntou sobre pessoas, referências de outras religiões. Tem muitas. Eu poderia falar aqui de Dom Helder Câmara, um bispo católico, do Frei Tito, do Leonardo Boff. Eu poderia falar aqui do pai Adailton, um pai de santo aqui da Baixada Fluminense, que eu admiro profundamente. Eu poderia falar de Malcolm X na luta contra o racismo, e ele era de uma tradição muçulmana. Enfim, eu posso falar dos saberes quilombolas e dos saberes indígenas, que trazem uma dimensão de relação com a natureza, que infelizmente a nossa sociedade tem perdido. Então eu acredito que a verdade de Deus é multiforme, é plural, atravessa diversas experiências humanas, culturais e religiosas. E onde o amor se expressa, esse amor ético, esse amor prático, esse amor que salva a dignidade humana, bem, eu entendo que ali o vento de Deus está soprando. E aí eu tenho uma bola para você, que essa é importantíssima da gente, de eu saber como é que você pensa isso, né? Eu quero só fazer aqui a menção à nossa audiência, vocês que estão participando, numa escuta tão atenta, muitos aqui emocionados, e eu acho que é isso que faz valer a pena uma boa conversa, a conexão verdadeira, né, pastor? Isso eu falo muito no meu programa, como a gente vem trabalhando, tanto como jornalistas, como audiência também, essa escuta atenta, analítica, para quando eu abrir a minha boca, quando eu escrever uma mensagem, ela se ela não for somar, ela pelo menos ela colabora com essa bolha que a gente está criando aqui nesse diálogo. Então, a você que está nos acompanhando agora, eu agradeço. Pastor, você falou para mim aqui
primeiro, esse conceito para mim de amor ético ele é perfeito porque ele traz uma carga até de legislação, né? De um fio condutor para nossa sociedade, um amor ético, e não um amor em que eu vou ficar só cantando e apaixonado e ciumento e passional. É uma outra esfera de um amor que talvez possa em algum momento regular a nossa sociedade. E aí você colocou aqui para mim um conceito que eu gosto muito, que é fundamental, eu acho, hoje a gente discutir, que é a atitude, é a ação. Em muitos momentos, quando a gente fala de espiritualidade, e essa série aqui propondo a discussão sobre espiritualidade em tempos de isolamento, a gente pode pensar numa abstração, em algo muito subjetivo, na contemplação, na oração, talvez ir no culto. Mas quando a gente fala a respeito de uma espiritualidade que ela se representa na ação, muda um pouco a conversa, porque ela me chama para uma responsabilidade. Ela me chama para eu não ficar só na minha cabeça, ou talvez no meu coração, ou talvez em bonitas frases, em discursos bonitos de padres, pastores, rabinos, enfim, qualquer liderança religiosa, e ela me chama à ação. O que é isso? E aí, já conectando também, talvez eu faça eu reforce isso numa segunda pergunta, mas já quero conectar com a atitude política. Não estou falando da política, estou falando com a minha atitude política e cidadã. Onde essa espiritualidade, pastor, no seu entendimento, ela entra na condução da minha atitude política nos dias atuais? Como é que eu conecto espiritualidade? Eu não estou falando de religião, espiritualidade e atitude. Me fala isso, me fala sobre isso. Interessante. São Francisco de Assis tinha uma frase que eu considero genial. Ele formulava: pregue o evangelho o tempo inteiro. Se necessário, use palavras. Ou seja, na compreensão de São Francisco, não estava exatamente no texto, na palavra, mas na atitude. Evidente que a espiritualidade tem uma dimensão de contemplação, de meditação, de silenciamento para ouvir o próprio Deus, de ouvir a própria voz do coração. Só que se essa dimensão não nos engaja com a vida, não influencia as nossas atitudes, não nos compromete com o próximo, então ela é vazia de sentido, ela é vazia de resultado, ela é vazia em qualquer aspecto. A espiritualidade, ela chama a atitude concreta de cuidado com a vida e de manifestação do amor ao próximo. Tem um texto do Evangelho que Jesus lava os pés dos seus discípulos, que é uma imagem muito conhecida de Jesus quebrando a hierarquia, sendo aquele mestre que serve, aquele professor que se ajoelha e lava os pés dos seus alunos, ou seja, desprovido de vaidade, muito mais disponível a servir do que a ser servido. Nesse contexto, Jesus fala que o amor é a chave para quem quiser caminhar com ele, e tem um momento que são felizes se ouvindo vocês praticarem estas coisas. Ou seja, é mais do que ouvir, é mais... Tá travando um pouquinho para vocês também? Pastor, tá travando um pouquinho. Você tá me vendo bem? Audiência, vocês estão vendo bem o pastor? Ou é só para mim que tá falhando? Na conversa. Vou te colocar de novo na conversa, pastor. Gente, essa é a conversa com o pastor Henrique Vieira. Ele está aqui com a gente, com essa reflexão maravilhosa. Eu vou adicioná-lo novamente à nossa conversa. Falando agora sobre a ação. E trazer para a ação a nossa espiritualidade. E eu vejo esse conceito, pastor, não, foi perfeito, travou só um pouquinho aqui no fim, mas já estamos de volta, porque para mim, isso que você está trazendo é tão fundamental, porque ele tira a gente de uma zona de prepotência para... A gente tá nivelado, é todo mundo junto. Se eu tenho, por acaso, um esclarecimento espiritual, filosófico, acadêmico, muito grande, eu preciso botar isso a serviço da sociedade, senão isso não é uma realidade.
Você vê que a espiritualidade, ela fala isso, ela prega isso? Sim, totalmente. Na verdade, mais do que fala, mais do que prega, a genuína espiritualidade se prova na atitude. A espiritualidade se concretiza na atitude consciente e consequente de promoção do amor. Esse amor ético, esse amor que tem a ver com tornar a vida mais plena, mais abundante para todas as pessoas. Então, traduzindo isso numa linguagem de cidadania, de política, de sociedade, política não no sentido ideológico, partidário, eleitoral. Política é a dimensão coletiva da vida. Você me ouve bem? Muito bem. Então, por exemplo, tentar objetificar isso. Se o amor é ético, se o amor é relacional, se o amor pede vida plena para todas as pessoas, e se o amor é a assinatura de uma espiritualidade fértil, saudável, então vamos lá. Num país machista, que as mulheres são alvo de feminicídio, o amor não fica em silêncio. O amor coloca o machismo em xeque. O amor me faz pensar como homem que eu preciso me desconstituir de vários privilégios que eu recebo para eu poder viver de maneira mais correta numa sociedade que me ensina a ser um privilegiado dominador. Se eu vivo num país em que o racismo ainda é uma realidade, em que a representatividade negra nos espaços de poder ainda não acontece, que você percebe vários mecanismos discriminatórios, o amor também não fica em silêncio diante das pessoas sendo discriminadas pela cor da pele, porque o amor é ético, ele quer que as pessoas tenham vida digna, plena. Se eu vivo num país que tem pessoas passando fome, Perfeito. que não têm uma casa para morar, pessoas que não têm uma terra para plantar. Ora, o amor não se conforma a essa realidade. Não faz sentido, do ponto de vista da espiritualidade amorosa, eu ficar em silêncio diante de uma sociedade em que famílias não têm alimento, não têm casa, não têm água, não têm saneamento. Ora, eu também não posso ficar em silêncio do ponto de vista de uma espiritualidade amorosa diante da situação dos povos indígenas nesse país, correndo de bala, perdendo terra, não tendo seus direitos garantidos. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas o amor tem uma tradução política, tem uma tradução cidadã, tem uma repercussão correta. Isso não quer dizer ideologia A, ideologia B, partido A, partido B. Não estou falando disso. Estou falando de compromisso com a dignidade humana, de desejo que o outro viva em liberdade, em plenitude, com todos os seus direitos garantidos. Então, o amor já não é um sentimento barato, nem a espiritualidade uma expressão alienante. Muito pelo contrário. A espiritualidade pautada no amor é uma força política na sociedade, porque promove diálogo, porque promove encontro, porque celebra diversidade e porque não fica em silêncio diante das injustiças. Eu posso usar também a palavra consciência, pastor, quando a gente fala porque, eu vou te falar porque, até como jornalista, há muitos anos, muito interessada pessoalmente por essa questão e por uma busca pessoal, eu já me senti, ainda por fazer parte de um meio muito racional, e por eu mesma ser muito questionadora de absolutamente tudo o que eu sinto e o que eu falo, eu percebo que a gente vive talvez um momento histórico em que alguns conceitos são tidos com muito preconceito por uma classe talvez mais intelectual, que tenha mais conhecimento, que tenha mais reflexão mesmo a respeito do conhecimento concreto da academia. Então, se eu jogo conceitos como amor, como religião e espiritualidade, a gente sabe que em muitos meios isso é tido com um grande preconceito. Será que não é por isso que talvez a nossa própria política, que seja uma
uma instância, um pilar do concreto da realização, que a gente sofra também vários questionamentos a respeito do que é a nossa política, de como a nossa política está nos servindo como sociedade e não a gente como sociedade está servindo a política? Eu acho que são dois aspectos. Eu acho, primeiro, esse preconceito de fato existe e eu lamento profundamente, porque muitas vezes esse é um preconceito também de cunho elitista. Porque a espiritualidade, primeiro, a espiritualidade, conforme a gente definiu aqui no início, é tão antiga quanto a humanidade. Ela é uma dimensão antropológica. Ela é uma dimensão humana de busca por sentido. Então, acho que essa é uma compreensão mais profunda sobre a espiritualidade, para além de uma crença religiosa específica. Segundo, eu acho que tem um preconceito elitista porque a espiritualidade é um dado da vida e muitas vezes da vida do povo, dos trabalhadores, das pessoas mais humildes, que têm na sua fé um recurso de sobrevivência existencial num mundo extremamente injusto. Às vezes, um determinado discurso anti-espiritualidade vem de um intelectualismo vazio, tacanho, com preconceito com a espiritualidade em si e também com preconceito com a dimensão popular. Eu acho isso perigosíssimo. Eu acho isso sem graça, assim, usando uma expressão bem informal. Porque a espiritualidade é um dado da humanidade. Porque a espiritualidade é uma expressão humana, desde sempre. E porque a fé, muitas vezes, é um instrumento do povo, diante de uma vida tão sofrida, tão injusta, e não necessariamente um instrumento de alienação. Essa é uma visão preconceituosa. Às vezes, ou muitas vezes, a religião funcionou de forma alienatória? Verdade. Legitimou a escravidão, dizimação dos povos indígenas, submissão das mulheres. É verdade. Isso precisa ser dito e denunciado. Eu costumo dizer que existe um certo cristianismo, para falar da minha tradição, existe um certo cristianismo sem Cristo. Um cristianismo que mataria Jesus em nome do próprio Jesus, porque coloca o dogma acima da vida, da dignidade humana e do amor. Mas isso não é a verdade sobre todas as experiências religiosas cristãs e outras experiências religiosas. Portanto, achar que a religiosidade ou a espiritualidade necessariamente são instrumentos de alienação, eu acho que é uma visão equivocada, preconceituosa e que sequer reconhece que existem muitas experiências religiosas promotoras de paz, de justiça, de diálogo, de cuidado com a Mãe Terra, de defesa da democracia no nosso país. Esse é um ponto. E a política, eu acho que a gente tem que resgatar a política no seu sentido mais público, de espaço de debate, de troca de ideias, de diferença, de percepções distintas, mas de busca por uma sociedade melhor, de busca por uma sociedade mais justa. Aristóteles já dizia, o ser humano é um animal político. Nós somos seres políticos porque vivemos em sociedade. O tempo inteiro estamos conversando, construindo coisas, pactuando coisas, convergindo, divergindo, concordando ou não, mas nós temos a dimensão social e política como uma dimensão da vida. Então, acho que a gente tem que resgatar a prática política como uma prática de cidadania, de debate, de afirmação da diferença, de respeito à pluralidade. E acho que a espiritualidade saudável, genuína, amorosa, é uma fonte, sim, de uma política consciente voltada para o bem comum, para a dignidade da vida. Eu vou te fazer mais duas perguntas que são importantes. Nesse sentido, espiritualidade em tempos de isolamento, em tempos de indicação para ficarmos em casa diante de uma pandemia mundial, porque a ciência nos traz, e a ciência com dados e a ciência do que nós vemos e acompanhamos, né, o entendimento de que vivemos uma crise da nossa sociedade. Nesses tempos, pastor, você começou me falando aqui sobre a crise do fundamentalismo e que isso traz realmente um preconceito para a gente quando a gente vê
o fundamentalismo, a gente não consegue muitas vezes entender como é que é religião se prega só o que eu acredito como certo, né? Nesses tempos de isolamento, então, o que você traz para a gente como reflexão do que eu posso, talvez, buscar como espiritualidade? Seja nas redes, porque eu vejo pastores como você, rabinos, padres, fazendo lives, trazendo para o público a sua própria inquietação, a sua própria dúvida e compartilhando isso com as pessoas nas lives, na coisa digital, né? Nas reuniões digitais. A gente viu aí os judeus fazendo sinagogas virtuais nas suas festas que passaram agora, num movimento lindo, né? Talvez de uma das religiões mais ancestrais, recorrendo ao palco tecnológico para perpetuar, para continuar com as suas tradições tão bonitas. O que você indica no sentido não de nomes, mas do qual é essa espiritualidade que eu posso buscar agora para aproveitar esse tempo tão triste, de tanta dúvida, para talvez munir algo diferente dentro de mim? Como é que você vê isso? Sim. Existe uma dimensão mais prática que você colocou muito bem, de usar as redes sociais para promover esses encontros, esses diálogos, essas celebrações, quem tem acesso às redes sociais. Então, a minha igreja, por exemplo, faz as celebrações online todo domingo às 5 horas da tarde. Então, tem como usar a tecnologia disponível para promover espaços de encontro, de reflexão, de celebração, de oração. Não é do mesmo jeito, a gente sente saudade dos encontros presenciais, mas é uma necessidade do momento, é uma atitude de amor, esse distanciamento social para preservar vidas. Quem pode, deve, de fato, ficar em casa. Então, do ponto de vista prático, existe a possibilidade de usar as redes para promover esses encontros. Numa outra dimensão prática da espiritualidade, existem as campanhas de solidariedade. Porque a espiritualidade também é se colocar à disposição para socorrer quem está precisando de alimento, de medicamento, de uma cesta básica, enfim. Eu acho que atitudes de solidariedade, com devido cuidado do isolamento, do distanciamento, também representam uma espiritualidade em movimento, uma espiritualidade que vai socorrer quem agora está passando por uma situação ainda mais difícil, uma vez que vivemos numa sociedade injusta e absolutamente, perversamente desigual. E tem um último elemento, então eu falei das celebrações online, das campanhas de solidariedade, como expressões de espiritualidade. Mas tem um outro movimento que não tem uma receita, não tem uma objetividade, mas é muito importante. Porque, veja, a espiritualidade não é uma anestesia. A espiritualidade não esconde o sofrimento humano. Eu não concordo com discursos que minimizam o problema, que minimizam a existência, por exemplo, dessa pandemia. São um discurso heróico demais. E heróico anti-humano, porque as pessoas sofrem, porque as pessoas adoecem, porque famílias estão chorando. E conforme eu disse lá no início, a vida tem uma margem de sofrimento que não é resolvida, não é passível de resolução. A gente mal nasce e começa a morrer. É da ordem da vida. Então, eu acho que tem algo na espiritualidade que não é ilusório, não é fantasioso, não é escapista, não é anestésico, mas é olhar para dentro. É aceitar esse momento de desaceleração da vida e voltar a gostar da própria companhia. É ter um encontro verdadeiro com o silêncio a partir de uma solidão frutífera. Não estou falando de uma solidão do isolamento sufocante, do desespero, mas estou falando daquele momento que a gente aprende ou reaprende a olhar sem medo para o fundo da nossa existência. Vou dar um exemplo. Um alpinista, especialista em montanhas, ele vê melhor a montanha da planície. Ou seja, quando ele está distante da montanha, ele enxerga melhor a beleza, a potência, a grandeza da montanha. Tem uma beleza na distância. Tem uma beleza
na ruptura, tem uma beleza no afastamento. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas tem aquela música do Criolo, Não Existe Amor em SP, que ele fala que os bares estão cheios de almas tão vazias. Muitas vezes, os nossos encontros, as nossas aglomerações, só reforçam a nossa solidão, porque falta um olhar verdadeiro, falta uma conversa genuína. São monólogos para tudo quanto é lado. São pessoas desesperadas se colocando em relações humanas para que o outro nos salve da nossa própria angústia. Então não tem tempo para ouvir, não tem paciência para conviver. Não é uma conversa genuína. A pessoa está falando, e em vez de ouvir a pessoa, você já está pensando naquilo que você quer dizer. E a gente fica numa aglomeração superficial, numa comunhão simplória, relacionamentos utilitários e parasitários. Um querendo utilizar o outro para livrar a si mesmo da sua própria condição. Eu acho que a espiritualidade genuína é aquela que faz um encontro difícil da gente com a gente mesmo, de reconhecer os nossos limites, de dar nome às nossas fraquezas, de com serenidade admitir as nossas imperfeições, sem culpa, sem medo, sem necessidade de parecer ser para qualquer pessoa. É esse o lugar do amor próprio, que muitas vezes exige certo distanciamento, que nos prepara para relações muito mais saudáveis, muito mais tranquilas, muito mais verdadeiras. Ou seja, o alpinista da planície vê melhor a montanha. Talvez nesse momento de distanciamento a gente consiga se amar mais e perceber melhor o outro, a grandeza do outro, a beleza do outro, e partir para as relações humanas com menos expectativas ilusórias. Ninguém salva ninguém. A gente junto constrói uma comunhão frutífera e saudável. Portanto, eu acho que a espiritualidade nesse momento pode nos ensinar uma desaceleração saudável da vida. Os rabinos antigos diziam que a alma tem a velocidade de um camelo. A vida fica tão corrida que a nossa alma fica lá atrás. A gente já não sabe mais quem a gente é de verdade. Quem sabe, nesse momento, a gente possa se reencontrar com a nossa alma. E a alma não é uma coisa que fantasmagórica, não. A alma que é a nossa essência, é o nosso ímpeto interior, é a nossa verdade própria, é a nossa animalidade vulcânica. Mas a gente precisa se reencontrar com a gente para poder se abrir mais para o outro. Não sei se eu falei muito. Pastor, falou maravilhoso. O pessoal está aqui desesperado que daqui a pouco vai acabar e eles já querem que a gente faça outra. Prometo que eu trago mais o pastor, talvez até no Revista CBN a gente pode, nesse momento a gente não está trazendo convidados presenciais, né, pastor, mas talvez conversas por telefone, vai ser sempre muito bom ter você pertinho da gente. Agora eu quero te fazer uma pergunta que foi me dando essa vontade de perguntar, desde quando você tem essa chama em você? Você sempre teve isso? Você escolheu ser pastor porque foi inevitável? O que te levou? Porque eu vejo que tem pessoas que têm isso, nascem com essa certeza, e claro que isso precisa ser cultivado. Pode se perder também, né? Ou ser abafado. Como é que foi isso para você? Você sempre soube que esse era o seu caminho? Eu nasci num lar cristão. E desde criança eu lembro da minha avó e da minha mãe fazendo culto no lar. Então, desde muito novinho, eu aprendi sobre o amor de Deus. Foi me ensinado assim, que Deus é amor. Eu lembro de uma musiquinha que eu cantava quando era criança. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalá, lalá, lalá, lalá. Então, ainda criança, eu já tinha essa noção de Deus como um amor gratuito, um amor disponível, um amor que eu não precisava alcançar com meu esforço, mas era um amor me dado de graça, um amor por amor. Na minha adolescência, eu já tinha essa semente, eu já tinha essa referência, mas eu tive a minha experiência mais pessoal com o Evangelho, com a pessoa livre, espontânea, criativa, apaixonante de Jesus.
E na minha adolescência, essa semente frutificou e eu me apaixonei pela dimensão dessa espiritualidade do serviço. De servir, de caminhar com as pessoas, de estender a mão para quem está triste, de oferecer a escuta. Não tem soluções, tem comunhão. E já com 16, 17 anos, eu fui fazer seminário. Eu fui estudar teologia na Faculdade Batista do Rio de Janeiro e fui estudar ciências sociais na Universidade Federal Fluminense. Daí fiz essas duas formações, depois fiz história. Mas a semente da espiritualidade, desde a minha infância, meu encontro mais consciente na minha adolescência, e desde então venho vivendo essa caminhada pastoral, mas insisto, pastoral não no sentido do guru, do dono da verdade, daquele que tem as respostas, às vezes ao contrário. Às vezes pastorear é partilhar solidariamente da dúvida, muito mais do que de maneira prepotente oferecer respostas. Então, acho que o meu chamado é partilhar da dúvida, para poder apostar na única certeza, que é a certeza de dar à vida um sentido de amor. Que lindo. E eu quero também te perguntar sobre um conceito que eu tenho conversado até com alguns entrevistados meus, por também estar o tempo inteiro refletindo a respeito dessa nossa realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O ponto que a gente chegou, os meus ouvintes sabem que eu tenho isso como um mantra quase, porque eu sempre falo sobre isso, eu sempre jogo essa bola para os meus entrevistados, que é um conceito do Yuval Harari, o historiador israelense, em que ele fala que para cada dólar investido em tecnologia, a gente precisava de $1 equivalente para o aprimoramento da consciência, porque somos nós que operamos as máquinas. Como é que quem opera a máquina não está investindo em si, então a gente está investindo mais na máquina do que na nossa consciência que vai operar essa máquina. Nesse sentido, isso colocado, eu queria te perguntar a respeito desse conceito, se você acha que a gente pode abrir hoje uma discussão mais profunda sobre a necessidade da espiritualidade e da política. Não da religião e da política, mas de uma política mais espiritualizada. Porque a política é a nossa ferramenta mais potente de relação e construção dessa sociedade que a gente vê ou imagina que pode ser melhor. Qual é a construção possível hoje e de hoje em diante para uma conexão, na tua visão, entre política, que nós temos hoje, e espiritualidade, seres mais espirituais ou mais conscientes? Como é que você vê isso? Eu acho que essa conexão é absolutamente necessária. E você faz muito bem quando você faz a distinção entre espiritualidade e religião. Não estou falando, em hipótese alguma, de uma confissão religiosa se apropriando do Estado para impor à sociedade uma doutrina. Isso é fundamentalismo, é fanatismo, é extremismo. Isso desrespeita a democracia, o Estado laico, a diversidade. Então, eu sei que é óbvio o que eu estou dizendo, mas às vezes é importante dizer o óbvio. Ainda mais que eu sou pastor, e eu sei que existem hoje algumas lideranças evangélicas, não todas, mas que têm um projeto de poder. E um projeto que é antidemocrático, é antilaico, não pluralidade de crenças religiosas e não respeita a não crença religiosa. Então, eu não estou falando disso. Eu estou falando do que você está falando. De uma política feita com mais afeto. De uma política feita com mais sensibilidade. De uma política feita com mais abertura. De uma política feita com mais arte. Por que não com mais arte? Arte no sentido dessa abertura à dimensão da vida. Infelizmente, a gente vê uma prática política muito tecnocrata, muito burocrata, muito mercadológica, ou seja, voltada para o poder, para o privilégio, para o dinheiro, e as pessoas passando fome, e as pessoas sem teto, as pessoas sem terra, e as pessoas sem emprego, as pessoas sem renda, e as pessoas sem tempo livre. Então, eu acho que essa conexão espiritualidade e política significa afetar a política com afeto.
pode parecer uma redundância, mas é de propósito. É afetar a política com afeto, para que a gente possa voltar a fazer uma política mais consciente, mais cidadã, de maior sensibilidade. O Frei Beto, ele pega a Eucaristia, o pão e o vinho do cristianismo, que fazem referência ao corpo e ao sangue de Jesus, e ele dá uma interpretação que eu acho muito bonita. Ele fala do pão como símbolo de justiça social. Pão é alimento. É um alimento muito antigo. Então, o pão tem a ver com saciar o corpo. Alimento para todas as pessoas. Superação da fome, da desigualdade, todo mundo se alimentando bem, morando de forma adequada e por aí vai. E ele fala do vinho, isso que eu queria chamar a atenção agora. Ele fala do vinho como símbolo do lúdico, da arte, da brincadeira, da leveza, da poesia. O pão alimenta o corpo, o vinho alimenta a alma. Eu acho que essa é a espiritualidade que deveria influenciar a política. A gente buscar, por um lado, justiça social, que é fundamental para que as pessoas possam viver, e buscar também esse vinho da poesia, da cultura, da diversidade, do tempo livre, das criações humanas. Então, fazer uma política orientada para a justiça social, superação da desigualdade, por um lado, e para que as pessoas possam criar com liberdade o destino das suas próprias vidas, que é esse vinho, porque a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Ser gente, né, pastor? Ser gente. A gente quer ser gente no seu sentido mais íntegro, inteiro, plural e potente. Então, eu acho que a gente tem que impregnar a política desse afeto, para ser menos disputa de poder e mais disposição de servir. Mais energia, mais presença, mais ação, que é a síntese do que você trouxe para mim hoje. Eu estou conversando aqui com o pastor Henrique Vieira, que nos dá aqui o prazer de abrir essa série de lives que nós começamos hoje aqui na CBN, falando sobre espiritualidade em tempos de isolamento, se é que nós estamos buscando mais entendimento a respeito desse momento de incerteza, que é a reflexão do que é a verdadeira vida, que é uma grande incerteza. E, pastor, nesse sentido todo disso que a gente falou aqui, eu não preciso nem perguntar, isso vai ser redundante, mas eu quero que você faça uma definição sobre isso. Você é otimista em relação à vida? E eu estou te perguntando isso porque em alguns programas, eu abri o programa falando sobre isso. Gente, a gente tem que manter uma postura positiva. E muitas vezes, isso às vezes soa como uma postura ingênua. Se manter positivo diante da vida. Ou até se manter positivo não significar uma pessoa que tem atitude. Então, eu queria só que você discorresse um pouquinho de como você vê essa questão sobre a minha disposição interna diante do que eu vejo e das tragédias que a gente está vendo agora. Porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais, a gente ainda vê blogueiras e blogueiros que estão vivendo num mundo à parte, pelo menos isso que estão compartilhando. Enquanto a gente tem muita gente que está compartilhando a vida real, a transformação, um estado positivo, embora atento. Então, eu só queria que, para a gente amarrar toda essa nossa conversa, você colocasse para mim essa disposição interna minha, mesmo diante de tanta notícia ruim, que muitas vezes deixa as pessoas em pânico, ansiosas, depressivas, precisando até de remédio para controlar esse contato com o inseguro, com a insegurança e consigo mesmo, com as suas próprias sombras, os seus próprios defeitos. E aí eu queria que você amarrasse para mim falando sobre esse sentido otimista e a minha postura na sociedade, se isso significa uma apatia ou se isso pode significar ainda mais ação para transformar. Eu acho que eu não sou pessimista nem otimista. Nas palavras de Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? O realista é dar nome ou dar atenção
ao tamanho da dor. Reconhecer que a realidade às vezes é difícil, que a tristeza às vezes impossibilita qualquer palavra. E ela Só existe, né, pastor? eu costumo dizer que a dor é um solo sagrado, essencialmente humano. Tem algumas igrejas que eu discordo muito, que ficam prometendo a ausência de sofrimento. Até colocam na porta da igreja: vem aqui e pare de sofrer. Eu acho isso tão desrespeitoso com a vida, porque a vida, nós já falamos aqui, tem as perdas, as rupturas, o aleatório, as injustiças humanas que causam sofrimento. Então, a parte realista é essa parte de olhar para a vida e reconhecer que há um certo drama que às vezes nos sufoca o peito e que nos rouba a alegria. Porém, eu acho que a gente tem que ter horizonte e saber também dispor o coração, abrir um espaço dentro do coração para as belezas e para as alegrias da vida, para as boas notícias que acontecem o tempo inteiro. Então, essa é a parte da esperança. É essa parte de, reconhecendo o tamanho da dor, não perder o gosto pela existência humana e a crença de que a humanidade pode sim ser melhor. Eu tenho dito que uma sociedade sem esperança é uma sociedade desesperada. E uma sociedade desesperada entra na lógica do cada um por si, todos por ninguém. Matar ou morrer, arma na mão de todo mundo, porque não tem mais sonho, não tem mais utopia, não tem mais crença de que a vida pode ser melhor. Então, qual é o raciocínio? Já que a vida não pode ser melhor, então é cada um por si, cada um se protegendo da maldade do outro e ponto final. Então, o contrário da esperança é o desespero. E uma vida desesperada é uma vida desgostosa, amargurada, ressentida, que não consegue mais provar do bom gosto da existência. Então, eu sou um esperançoso nesse sentido, de que a esperança é aquela força ética que nos compromete com a construção de uma sociedade melhor. Eu gosto da esperança na formulação do Paulo Freire, que esperança não vem do verbo esperar, vem do verbo esperançar, ou seja, fazer, aquilo que você disse várias vezes, atitude, fazer a esperança acontecer. Vamos lá. Se o mundo tem tanto ódio, tanto sofrimento, tanto preconceito, tanta banalização da vida, tanta comemoração da maldade, bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou espalhar amor, eu vou espalhar perdão, eu vou espalhar reconciliação, eu vou espalhar livros, poesia, teatro. Eu vou, então, dar a mão para o pai de santo, para a mãe de santo, para o rabino, para o iatolá. Eu vou dar a mão para o ateu, para o agnóstico, para o indígena, para o quilombola. Eu vou dar a mão para a diversidade e vou afirmar o contrário. Vou dizer que a vida é boa, que a vida é justa, que a vida é agradável. Eu vou dizer que é bom lidar com a diferença. Eu vou fazer o contrário. Eu não posso aceitar a derrota nesse sentido. Eu tenho que produzir a vitória. E essa é a força da esperança. E eu termino com a própria lógica do Evangelho. O Evangelho tem cruz, mas o fim do Evangelho não é a cruz. O fim do Evangelho é a ressurreição. É como se fosse aquela teimosia. A vida há de ser a palavra final. A bondade há de ser maior que a maldade. O amor há de ser maior que o ódio. Né? Então, eu sei que a vida tem cruz, realista, mas eu estou caminhando para a ressurreição, esperançoso. Eu E termino com não as desiste palavras nunca. de Leonardo Boff. Leonardo Boff diz: a gente não vive para morrer, a gente vai ressuscitar. Então, diante da maldade do mundo, a gente tem que responder com bondade em dobro. E não desistir. Jamais. Pastor Henrique Vieira, eu te deixo meu abraço afetuoso, assim como eu te deixei minha primeira mensagem no pedido dessa entrevista. Um grande abraço afetuoso, agradecido pelo teu compartilhar, também muito feliz de poder estar viva no mesmo momento que você, para a gente poder estar nesse compartilhar de ideias e ações. Sigo te acompanhando, talvez mais vezes você, por favor, apareça aqui na CBN
para brindar aos nossos ouvintes. Boa sorte, se cuide, fique em casa e muitos caminhos para você de reflexão e ação. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado à CBN, a todas as pessoas que nos acompanharam. Obrigado pelo seu talento, sua competência, a forma como você conduz a entrevista é muito brilhante. Muito obrigado. Obrigada. A gente que agradece e eu já deixo aqui o meu aviso também que o pastor Henrique Vieira foi o primeiro dessa nossa série de entrevistas aqui no Instagram da CBN sobre espiritualidade em tempos de isolamento. Não só agradeço ao pastor, mas também a sua presença aqui no Instagram da CBN, que foi brilhante. Cada um de vocês que participou, e a gente leu aqui a participação de cada um, foi realmente muito tocante a conexão que nós estabelecemos aqui nessa conversa, nessa reflexão. Segunda-feira, às 4 horas da tarde, tem mais aqui lives falando sobre essa profundidade e esse mistério que é estar vivo. Pastor, grande beijo, um ótimo final de semana. Valeu.